Essa é a segunda aula de introdução da disciplina Compiladores. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios do funcionamento de um compilador e as técnicas existentes para o seu desenvolvimento, que permitam ao aluno produzir um compilador de qualidade. Na aula anterior, falamos sobre traduções de linguagens de forma mais geral. Nessa aula, vamos ser mais específicos com tradução no âmbito da programação. Primeiro, vamos ver o que são gramáticas, para depois falarmos sobre linguagens de programação. Gramática é o conjunto de regras que indicam o uso correto de uma linguagem. Apesar de gramática ser utilizada em qualquer tipo de linguagem, aqui vamos focar nas gramáticas que definem linguagem de programação. Uma gramática é definida como uma quádrupla, 3 conjuntos e um símbolo. Nós temos um conjunto de símbolos não terminais e um conjunto de símbolos terminais. Temos um conjunto de regras que relacionam os símbolos terminais e não terminais, e temos o símbolo inicial da gramática. Símbolos terminais são os menores elementos que pertencem à linguagem. Eles aparecem no código que se está tentando traduzir. Símbolos não terminais são símbolos que aparecem durante o processo de tradução. Ao final da tradução irão desaparecer. O símbolo inicial é o símbolo pertencente ao conjunto dos símbolos não terminais, a partir do qual se iniciará a tradução do código. O conjunto de regras gramaticais define as relações entre os símbolos terminais e não terminais. Cada regra é formada por um par de sentenças do tipo alfa, leva e beta. Alfa e beta pertencem ao conjunto formado pela união dos conjuntos de símbolos terminais e símbolos não terminais. A ideia da regra é que alfa pode ser substituído por beta. Quando temos vários pares de sentença, onde a mesma sentença leva para sentenças diferentes, isto é, a mesma sentença aparece do lado esquerdo de várias regras, podemos abreviar a escrita da regra representando uma regra com todos os lados direitos da regra separados pelo símbolo de ou. Agora vamos mostrar um exemplo de definição de uma gramática. Vamos definir uma gramática para descrever uma linguagem dos números inteiros sem sinal. O que queremos é representar qualquer sequência, independente do seu tamanho, dos dígitos de 0 a 9. Um exemplo dessas sequências: 3468, 459, 2 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto dos símbolos terminais será formado pelos 10 dígitos de 0 a 9. Estes são os símbolos que podem aparecer na sequência que estamos querendo validar. Agora vamos definir regras que me permitam, a seguir o símbolo inicial, fazer substituições e chegar à sequência procurada. Um exemplo seriam essas regras com o conjunto de não terminais N e D e o símbolo inicial N. Essa não é necessariamente o único conjunto de regras que representam os números inteiros sem sinal. Podem existir outros, mas vamos usar essa como no nosso exemplo. Então, temos um conjunto de 12 regras, 10 com o não terminal D aparecendo do lado esquerdo e 2 com o não terminal M no lado esquerdo. Agora vamos tentar encontrar uma sequência que pertence à linguagem, fazendo substituições com o uso das regras gramaticais. Devemos partir do símbolo N e tentar substituí-lo por uma das regras em que aparece do lado esquerdo. Vamos tentar encontrar então a sequência 3468 nesse exemplo. Nesse momento, é importante a escolha de qual regra substituir para permitir que se chegue na sequência desejada. Por exemplo, se escolhermos substituir o N pela regra N leva em D, não chegaremos na sentença pretendida. Então, precisamos usar a regra N leva em DN. Agora vamos ter que usar uma regra para substituir o símbolo D e outra para substituir o símbolo N. Para o D, podemos usar a regra D leva em 3 e para o N usamos a regra N leva em DN. Agora então temos um terminal e 2 não terminais.
A ideia é continuar aplicando regras em todos os símbolos não terminais até que só restem símbolos terminais. Então, dessa forma, vamos continuar fazendo as substituições dos símbolos não terminais. Os símbolos terminais a gente não precisa fazer mais nada, pois já os encontramos, até que chegamos à sentença desejada. Caso não exista um conjunto de substituições que permitam chegar na sentença, isso significa que a sentença não faz parte da linguagem que a gramática define. Outro exemplo seria a gramática para a linguagem das operações básicas com dígitos. Exemplos de sentenças pertencentes à linguagem são 9 menos 5 mais 2, 3 vezes 1 e 7. O conjunto de símbolos terminais seriam os 10 dígitos e os símbolos das 4 operações básicas. Podemos então definir um conjunto de regras gramaticais como mostrado aqui, um conjunto de símbolos não terminais LD e o símbolo inicial L. Agora vamos ver se esse conjunto de regras consegue encontrar a sentença 9 menos 5 mais 2. A partir do símbolo inicial L, devemos encontrar substituições de forma que não sobre nenhum símbolo não terminal e a sentença procurada seja encontrada. Da mesma forma que no exemplo anterior, devemos substituir pelas regras certas para chegar ao destino desejado. Uma sentença que não pertence à linguagem, como por exemplo 9 menos 50 mais 2, não vai ter uma sequência de substituições que permitam chegar nela. Agora vamos ver como as linguagens são definidas com o uso da gramática. Linguagens de programação são formas de escrever programas que serão traduzidos para código executável e assim poderão ser entendidos por um computador. Elas são um conjunto de sentenças formadas por símbolos tomados de algum alfabeto e que possuem significado. As gramáticas são utilizadas para definir esses símbolos, sentenças e alfabetos. Podemos classificar linguagens de diversas formas, mas a forma mais comum é utilizar a hierarquia de Chomsky. Nela temos 4 tipos de linguagem que se diferenciam pelas restrições nas regras gramaticais. Os tipos estão dispostos de forma que o tipo mais interno, tipo 3, possui mais restrições. Conforme essas restrições são relaxadas, a linguagem vai para outra classificação até que chega na classificação mais externa, tipo 0, que não possui restrição. Vamos ver a linguagem na ordem de quantidade de restrições, começando pela mais restritiva. As linguagens regulares são linguagens simples, de fácil implementação e pouca complexidade. São geradas utilizando gramáticas regulares. As gramáticas regulares possuem as seguintes características. As regras nunca diminuem, o que significa que o lado esquerdo da regra sempre tem um número menor ou igual de símbolos ao direito. O lado esquerdo da regra deve possuir apenas um símbolo não terminal, ou seja, não podem ter 2 ou mais símbolos não terminais, ou qualquer símbolo terminal no lado esquerdo da regra. Já o lado direito da regra só possui um símbolo terminal. Pode ou não vir seguido de um símbolo não terminal. Aqui podemos ver o formato das regras gramaticais regulares. Na imagem, os símbolos não terminais são representados com letras maiúsculas e os símbolos terminais com letra minúscula. Como podemos ver as regras onde só temos um símbolo não terminal do lado esquerdo e do lado direito possuímos apenas símbolo terminal, e esse símbolo terminal pode vir ou não seguido de um símbolo não terminal. É o caso do primeiro exemplo. No exemplo, mostramos uma gramática onde os símbolos finais são zeros e uns, os 3 símbolos não terminais, ABC, o C é o símbolo inicial, e mostramos as regras no formato das regras das gramáticas regulares. Podemos ver que são utilizados quando as sentenças da linguagem são bem simples. Linguagens livres de contexto já conseguem especificar bem estruturas sintáticas. Então, o uso de parênteses, as construções alinhadas são exemplos de estruturas bem representadas em uma linguagem livre de contexto. A maioria das linguagens de programação que conhecemos são desse tipo e são geradas utilizando gramáticas livres de contexto.
Características de uma gramática livre de contexto incluem todas as características da gramática regulares, com exceção da característica que restringe o lado direito das regras. Então elas continuam não permitindo regras que diminuem a sentença, e o lado esquerdo continua restrito a exatamente um símbolo não terminal, mas o lado direito possui maior liberdade. Aqui podemos ver o formato da regra gramatical livre de contexto. As mesmas regras de gramática regulares podem aparecer nas gramáticas livres de contexto, mas outras possibilidades surgem. Podemos ver aí regras onde mais de um símbolo terminal ou mais de um símbolo não terminal aparecem do lado direito das regras. No exemplo, vemos uma linguagem que permite representar sequências do caractere A com o uso de parênteses. Os dois tipos de linguagem que vimos até agora, um não terminal sempre será substituído sozinho, independente de outros símbolos que o acompanhem. Já a linguagem sensível ao contexto permite que o mesmo símbolo pode ter significados diferentes dependendo de onde for usado. Ou seja, um não terminal pode ter a substituição afetada pelos símbolos que o acompanham na sentença. Elas são geradas por gramáticas sensíveis ao contexto. Essa possibilidade de alterar um não terminal dependendo de onde ele aparece, ou seja, de que símbolo está próximo dele, é possível pelo relaxamento da regra que só permite que um não terminal do lado esquerdo da regra. Assim, além de todas as regras possíveis, uma linguagem livre de contexto, é possível criar regras com vários símbolos do lado esquerdo. Por último, as linguagens irrestritas são qualquer linguagem que podem ser reconhecidas por um tempo finito e são geradas por gramáticas irrestritas. As gramáticas irrestritas relaxam todas as características antes definidas, assim permitindo que as regras possam diminuir durante a derivação das regras. Então, todas as regras que antes vimos nas outras tipos de gramáticas podem aparecer numa gramática restrita e, além disso, podem surgir regras onde aparecem menos símbolos do lado direito que no lado esquerdo, como mostrado no exemplo. E aqui termina a segunda aula de introdução da disciplina compiladora. Vimos o que são gramáticas e como elas são definidas. Vimos também que as linguagens de programação utilizam gramáticas para sua definição e que podem ser classificadas pelo tipo de gramática que utilizam.